Fala aí, meus pequenos e minhas pequenas. A gente vai hoje estudar um pouquinho sobre a história do Brasil com o tio Jorge e vamos compreender um pouquinho o processo de independência do Brasil a partir da compreensão da vinda da família real para o nosso país em 1808. 1808 é a data oficial da chegada da família real aqui no Brasil no mês de janeiro, onde eles vieram da Europa para morar no Brasil, né? Que família real é essa? Pessoal, esse aí, né? Por qual motivo a família real de Portugal veio morar no Brasil nessa data que o tio falou aqui, 1808? Né? Foi que levou eles a fazer isso? Será se porque lá estava muito frio? Será se porque lá estava muito quente? Será se porque lá estava muito pacífico? Ou será se lá estava muito violento, muito agressivo? A região que eles moravam era calma, tranquila? Não. Veja bem, vamos entender o motivo pelo qual levou a família real portuguesa, ou seja, o príncipe Dom João, a sua mãe Dona Maria, que era a rainha de Portugal, e seus amiguinhos lá, que a gente chama de corte, a virem morar no Brasil. É o seguinte, para início de conversa, a gente não pode imaginar jamais um país isolado. Não existe país isolado. Nunca existiu assim um lugar isolado totalmente. Desde quando o pessoal começou a descobrir os continentes, a, a colonizar o Brasil, colonizar outros países, o mundo todo ficou interligado desde o finalzinho da Idade Média. Como é que acontece isso? Portugal é bem aqui, bem pequenininho, né? Mas o Brasil ele é como se fosse um pedaço de Portugal, porque o Brasil era uma colônia de Portugal, tá bom? Sendo colônia de Portugal, Portugal mandava aqui, colocava as leis aqui, todo mundo tinha que obedecer. Afinal de contas, quem fazia esse ordenamento todo era Portugal, que é a África, parecida com a América do Sul, né? Esse lado de cá é a Europa, onde fica Portugal, inclusive, tá bom? Então, como eu falei, os países não são isolados, eles dependem o tempo todo um do outro, eles têm interação, eles têm interatividade. Naquele tempo lá não tinha tecnologia avançada, mas tinha navios, né? Pra levar a gente de um lado para outro pelo oceano, pelos oceanos, enfim. O mundo era bem movimentado, não era uma coisa tão pacífica assim também não, né? Uma coisa tão pacata como a gente imagina não. Então olha só, na Europa estava ocorrendo muito conflito, muita confusão, muito conflito. Essa região de cá, o pessoal estava danado soltando bomba, tava uma briga danada, né? Tinha um carinha lá, invocado, chamado Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte era o imperador da França, tá bom? E o Napoleão Bonaparte disse o seguinte: pessoal, o lance é o seguinte, quem tiver contra mim é meu inimigo, quem não for meu aliado também é meu inimigo. E Portugal tinha que escolher. Se ele se tornasse aliado da França, ele comprava briga com a Inglaterra. Aqui fica o mapazinho da Inglaterra, aqui no Reino Unido, uma ilhazinha separada chamada Reino Unido, e dentro dele fica, fica a Inglaterra. Então Napoleão disse: quem não for do meu lado é meu inimigo. Só que se Portugal ficasse do lado de Napoleão Bonaparte, né, ele ficava inimigo da Inglaterra. E se ele se tornasse aliado dos ingleses, que já era aliado mesmo há muito tempo, ele comprava briga com os franceses. Então, de um jeito ou de outro, Portugal tinha que escolher um dos dois gigantes para ser amigo. Se ficasse amigo de um gigante, automaticamente virava inimigo do outro. Então, Portugal resolveu escolher a Inglaterra porque já era amigo dela há muito tempo. Dessa maneira, o Napoleão Bonaparte resolve invadir Portugal. E os ingleses aconselharam o rei de Portugal e sua família a virem morar na sua colônia mais distante, a sua colônia mais próspera, né? No caso, a colônia do Brasil. E essa vinda dessa família portuguesa em 1808 marcou o início de uma nova fase na história do Brasil, tá bom? Porque o Brasil aos poucos ia deixando de ser colônia. O Brasil aos poucos ia ganhando o direito de ter autonomia. Isso não foi
para noite. Não, não foi. Quando a família real chegou aqui, eles organizaram o Rio de Janeiro, organizaram aí as regiões onde eles passavam, né? E o Brasil, algum tempo depois, deixou de ser colônia e passou a ser chamado de Reino Unido. Reino Unido a Portugal e Algarves. Reino Unido a Portugal e Algarves. Percebam, o Brasil deixava de ser colônia e passava a tornar-se Reino Unido a Portugal. Sendo assim, ele não era mais colônia. Enquanto o rei morasse aqui, o príncipe morasse aqui, ele não era mais colônia, né? Então, o príncipe Dom João, aí, com toda a sua corte, começaram a organizar a região, fundaram o Banco do Brasil, abriram a Biblioteca Nacional, criaram a Faculdade de Medicina, criaram uma legislação própria aqui no Brasil. O Dom João trouxe intelectuais, artistas e cientistas da Europa para vir morar no Brasil, passar um tempo aqui, enfim. Dom João criou o Jardim Botânico. Eles criaram muitas coisas no Brasil só por conta dessa mudança da família real para vir morar aqui. Agora vocês imaginem o seguinte: no dia que essa família real fosse embora do Brasil, será que essas coisas todas iam permanecer aqui? Será se ia continuar tendo museu, tendo jardim botânico, o dinheiro que eles trouxeram para cá? Será que eles iam deixar todo aqui e não iam levar de volta? Então essa é a pergunta, essa é a questão toda que envolve esse assunto aqui, ó. A família real veio e trouxe riqueza. Mas no dia que a família real for embora, será que essa riqueza eles vão deixar a riqueza aqui no Brasil? Não. Eles vão querer levar toda a riqueza. E aí onde está? É aí que o pessoal aqui do Brasil acostumou-se com essa riqueza toda, acostumou-se com essa aproximação toda e acabou querendo que a família portuguesa ficasse aqui para sempre. Só que ia chegar um dia que o Napoleão não ia mais suportar as guerras e ia ser derrotado. Napoleão Bonaparte é derrotado e a Europa todinha começa a se reorganizar. Aqueles países invadidos todos voltam a seus donos. Portugal foi um deles. Portugal começa a voltar às mãos de seus antigos donos e acontece uma revolução liberal aqui em Portugal, ou seja, tem uma moçada aí ligada à burguesia, começa pensando aí em formalizar, digamos, uma nova lei para Portugal, uma constituição, que vamos entender muito bem isso aqui depois, tá bom? A constituição, a gente vai falar muito a respeito disso ainda, para Portugal, no qual essa constituição dizia que o rei, o Dom João, tinha que obedecer todas as leis que eles quisessem, né? Ou seja, Portugal ia deixar de ser uma monarquia absolutista e ia passar a ser uma monarquia constitucional igual à Inglaterra. Na Inglaterra tem a rainha que manda, mas ela não manda sozinha não, ela tem que obedecer a um parlamento e uma constituição. Portugal ia ser do mesmo jeito. Então eles obrigaram o Dom João a voltar. Dom João é o seguinte: estamos aí já em 1822, passou muito tempo, você organizou aí a praia toda. Agora é hora de você voltar. Se você não voltar, corre o risco de você perder o Portugal para um nobre qualquer. A gente coloca qualquer um para ser rei. E o Dom João pensou: rapaz, agora, se eu sair do Brasil, eu perco o Brasil. Né? Então, Dom João resolveu voltar para Portugal para não perder Portugal e deixou aqui o seu filho Pedrinho, né? O Dom Pedro. Só que as cortes portuguesas queriam também que o Pedrinho voltasse juntamente com seu paizinho para Portugal. Por quê? Por qual motivo? O Dom Pedro saindo do Brasil, o Brasil voltava automaticamente a ser uma colônia, e era isso que os portugueses queriam, que o Brasil tornasse uma colônia. O Dom Pedro já tinha uma amizade muito grande com os brasileiros, né? Alguns brasileiros aí da força de elite, os brasileiros mais riquinhos e tal, aí, muito influentes, deputados, enfim, fazendeiros, ficaram do lado do Dom Pedro para que ele não voltasse. O Dom Pedro resolveu ficar. Foi o famoso dia do fico, né? Onde ele resolveu ficar de vez no Brasil. As cortes ameaçaram, as cortes portuguesas ameaçaram, dizendo que ele tinha que voltar de um jeito ou de outro. Ele, para não receber ordem de ninguém, começou a proclamar a independência do Brasil em 7 de setembro. Eu falo começou porque não foi um dia só de independência, na verdade foi um processo de independência.
no dia 7 de setembro de 1822, né, o Brasil ele começa a se desligar de Portugal. Há a assinatura de um decreto, onde Dom Pedro e sua esposa Leopoldina assinaram um decreto, né, libertando de vez o Brasil de Portugal. Há uma negociação, Portugal exige o pagamento de uma indenização, e essa indenização ela é paga no valor de 2 milhões de libras. Só que o Brasil não tinha esses 2 milhões de libras, né? Tinha que pegar emprestado com os ingleses, né? Com a Inglaterra. A Inglaterra, logo toda satisfeita, toda bonitona, resolveu emprestar os 2 milhões de libras para o Brasil. Tá bom? E o Brasil pôde pagar essa mesma quantia a Portugal para que pudesse se libertar, tornar-se uma nação independente. Pois bem, aí começou todo esse procedimento, houve um feriado todo lá, todo mundo foi para a rua festejar, enfim, mas os que foram festejar foram aquelas pessoas mais ligadas ao Dom Pedro, que torna-se imperador do Brasil com o nome de Dom Pedro I. Bom, ao contrário do que se pensa, o Brasil ele adotou o modelo de governo chamado de monarquia, enquanto todo o restante da América Latina e América do Norte adotou o modelo de república. Né? O Brasil foi a única monarquia da América onde teve. Nós tivemos aqui, além do Dom Pedro I, nós tivemos o seu pai, que foi o Dom João VI, foi rei, né? O Dom Pedro I, que foi o proclamador da independência do Brasil, e o seu filhote Pedrinho, Dom Pedro II, que governou por muito tempo, logo após seu pai desistir de governar o Brasil. Isso aqui é uma outra história. E nós temos aí um país autônomo, porque a independência, vai que eu coloque na avaliação de vocês, o que significa ser independente ou o que significa ter independência, né? Então você pode colocar que a independência do Brasil foi uma independência política, né? O nosso país passa a ter autonomia, ou seja, ele não vai mais obedecer à Constituição de outra nação, não, porque ele ia ter a sua própria Constituição. O Dom Pedro I, inclusive, começa a elaborar uma Constituição para o nosso país. Todo o Brasil, todo país do mundo tem que ter uma Constituição, que é um conjunto de leis, né? Que é um conjunto de leis que funciona dentro de um país. De leis que funciona dentro de um país, de uma nação, de um país, tá bom? Isso é a Constituição. Nós tivemos 7 constituições, que vamos falar de cada uma delas futuramente, claro. E o nosso Brasil torna-se essa grande nação independente. Depois vieram os imigrantes, somados aí a mais escravidão, que a escravidão não acaba tão rápido no Brasil. Mas que vocês compreendam o seguinte, que o Brasil ele foi uma colônia de Portugal de 1530 até 1822, o ano da independência. Vocês prestem atenção nessas datazinhas aqui, tá? Que o início da colonização no Brasil e o término da colonização do Brasil. Que o Brasil torna-se uma nação autônoma, independente politicamente, né? Ninguém manda mais no Brasil, somente os brasileiros. Claro que não foi para todo mundo, mas funciona para todos a Constituição. Né? Foi pacífica a nossa independência? Não, nem sempre, nem todo, nem completamente, né? Não foi completamente pacífica. Tiveram regiões, tiveram locais que teve brigas pela independência. Portugal tinha vontade de ficar com o Nordeste, né? Só que aí no Nordeste também, aqui no Nordeste do Brasil, tiveram muitas confusões, muitas brigas, né? Para expulsar alguns portugueses que permaneciam por aqui. Por exemplo, aqui no Piauí, houve a famosa Batalha do Genipapo, que foi uma batalha de camponeses contra um exército português. Batalha do Genipapo, deixa eu colocar direitinho aqui. Que é um exemplo de batalha sangrenta pela independência. Não foi totalmente paz como o pessoal acha não, viu gente?
Se eu colocar na provinha de vocês aí, ó. Ah, foi um negócio pacífico, bastou pagar as 2 milhões de libras, está livre o Brasil de Portugal. Não, não é bem assim não. Pagou as 2 milhões de libras, sim, mas Portugal queria permanecer com algumas áreas do Brasil, algumas regiões do Brasil. Tá bom? E foi graças ao nosso camarada Dom Pedro I, né, que o Brasil torna-se essa nação que ele é hoje, né? É um país independente e tal, enfim. E nós temos aí grandes exemplos na política. Infelizmente não acertamos ainda o pé, mas nós, como nação, nós ainda somos uma nação muito nova ainda. Somos uma democracia nova, enfim, a gente vai ver esse pedaço aí também com muito mais detalhe. O que é que pode cair na nossa avaliação? Eu posso perguntar para você assim, como foi o processo de independência do Brasil? Você vai lembrar que o Brasil teve que pagar uma indenização de 2 milhões de libras, né? 2 milhões de libras que ele pediu emprestado aos ingleses, né? Posso perguntar para você, por que a família real veio morar no Brasil em 1808? Você vai responder, porque eles foram obrigados a vir morar no Brasil porque estava tendo guerras na Europa, tá? Estava tendo guerras na Europa causadas pela França, né? E quem era o imperador da França, né? Causadas pela França. Quem mandava na França, que era o imperador da França era o Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte. E por que Portugal não encarou? Não dá para encarar muito não, pessoal. O Napoleão Bonaparte, o exército dele era meio invencível por terra. Bonaparte. Era briga de cachorro grande. Napoleão Bonaparte tinha um exército muito forte nesse tempo. Então, não sei se foi uma fuga ou uma estratégia de luta, mas fato é que a família real veio morar no Brasil e isso foi essencial. Olha só, se eu perguntar também qual a importância da família real ter vindo morar no Brasil, você vai colocar isso aqui foi essencial para transformar o Brasil num reino e tornado reino, o Brasil não ia mais querer voltar a ser colônia. E as pessoas daqui começaram a lutar pela sua independência. Foi um processo, não foi um dia só de independência, não. Foi um processo lento, gradual, enfim, que acabou culminando com a independência do Brasil, que nós festejamos o feriado no dia 7 de setembro. Professor, beleza, ótimo, tudo bem. Então, o que significa ser independente? É ter autonomia para decidir o seu próprio destino. O Brasil ele vai ter autonomia, enfim, está conseguindo fazer isso aí, estamos aprendendo, enfim. Por que Dom João resolve ir embora do Brasil em 1822? Dom João VI foi embora para lá porque se ele ia embora ele perdia o país, perdia Portugal lá na Revolução Liberal do Porto, tá bom? Temos muito tempo para entender o que é liberal, tá? Enquanto você entenda que liberal vem de liberalismo, que vai mexer com a economia, que vai mexer com política, enfim, com leis, tá bom? A gente vai compreender essa parte bem direitinho também. Então é o seguinte, vocês fiquem tranquilos que a prova vai estar show, como sempre são nossas provinhas. Toma café da manhã reforçado, enfim e tal. Dorme direitinho que a gente faz uma prova beleza, tá bom? Então, por enquanto ficamos por aqui. Eu vou colocar essa aula hoje para a gente se divertir um pouco com ela e qualquer dúvida você deixa aí um comentário que a gente tenta responder, ok? Qualquer falta de entendimento aí, qualquer observação, faremos a prova sobre esse assunto aí, a vinda da família real ao Brasil e a independência do Brasil, tá bom? Ok, gente, tchau, grande abraço.